Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Josias Pereira e eu estou iniciando aqui agora um estudo da nossa escola bíblica online. Vamos iniciar aqui agora. Hoje nós vamos falar sobre o pastor e as ovelhas e o pastor. Vamos dar esse ensinamento para todos que querem aprender à luz da palavra de Deus, ok? Sejam bem-vindos aí. Como que é o estudo online? E é ao vivo. Você que está aí, quiser fazer perguntas, fique à vontade, amém? Fique à vontade. Nós vamos iniciar o nosso estudo nesta noite, lendo Hebreus 13 e 17. Nós vamos abordar aqui, irmãos, sobre o chamado do pastor. Nós vamos abordar também sobre as ovelhas. Você sabia que existe 8 tipos de ovelhas? 8 tipos de ovelhas, espiritualmente falando e fisicamente também. Então nós vamos aprender aqui nesta noite dessa palavra, ensinando essa palavra a vocês, o pastor e a ovelha. Hoje, infelizmente, muitas pessoas elas têm uma ideia diferente, sobre o relacionamento do pastor e as ovelhas. O membro da igreja e o pastor tem um relacionamento totalmente diferente daquilo que o Senhor Jesus propôs. Jesus propôs exatamente isso. Jesus, quando chamou Pedro, obviamente que Pedro está representando todos os pastores das gerações que já foram, dessas gerações de hoje e das gerações seguintes. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro falou assim: amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar, irmãos, é cuidar das ovelhas. E as ovelhas que Jesus está falando são pessoas, não são animais, entendeu? Só que Jesus usa o pastor e as ovelhas, ele usa o pastoreado, quando ele fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas, e ele usa como nós, como ovelhas, entendeu? Porque ele deixa aí uma alegoria para a gente aprender como é que funciona. Mas infelizmente nos dias de hoje é uma falta de respeito do pastor com as ovelhas e das ovelhas com o pastor. Então a pessoa desfigurou a pessoa da ovelha, a pessoa desfigurou a pessoa do pastor. Então é por isso que existe uma série de problemas nas igrejas, entendeu? Uma série de problemas nas igrejas. E aí Deus deixa de operar. Nessa noite eu quero dar esse ensinamento. Se você tiver alguma dúvida, pergunte, ok? Para você que está assistindo pelo YouTube, você clica aí, pode clicar e clique aí no YouTube, se inscreve. Você pode fazer pergunta e eu também estarei respondendo também às pessoas que me acompanham também no YouTube, ok? Nós estamos aqui no Facebook e depois nós vamos estar também respondendo as perguntas do YouTube. Vamos lá então. Hebreus capítulo 13 e verso 17 diz assim, gente, ó: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eu começo com esse versículo no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 17, quando o autor, ele pede para nós obedecer. Tá? Ele pede para nós obedecer. Ele fala aqui, ele diz assim, ó: obedecei aos vossos pastores, tá? Obedecer aos vossos pastores. Só um pouquinho aqui, isso, pronto. Obedecei aos vossos pastores. Obedecer o pastor e sujeitar-vos a ele é obedecer o pastor quando o pastor está dando o ensinamento da palavra, entendeu? Como ele está dando um ensinamento da palavra, ele está dando ensinamento da palavra, então aí você
precisa obedecer ao pastor. Nós temos que obedecer o pastor local, entendeu? Nós temos que obedecer. João diz assim: como é que você vai obedecer a Deus que você não está vendo, se você está vendo os homens e não obedece? Então diz assim, ó: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Sujeitar, irmão, sujeitar, não é que a pessoa tem que ser tapete do pastor. Não é que o pastor tem que ficar explorando a pessoa. Não. Essa palavra sujeitar aqui no grego, essa palavra significa a obediência a um superior, a uma reverência. Então é tipo assim, o sujeitar é reverenciar o pastor como homem de Deus, como uma pessoa mais experiente que você, como uma pessoa que tem mais intimidade com Deus do que você, como uma pessoa que tem mais experiência com Deus do que você, como é uma pessoa que recebe antes do que você as coisas que Deus tem para você. Isso é sujeitar, entender que aquilo que ele está falando é para a sua vida. Porque velam por vossas almas, ou seja, o pastor, ele cuida, olha só que coisa, irmãos, ele cuida da alma da pessoa. O pastor cuida, o dever do pastor é cuidar da alma das ovelhas. Vocês entenderam? Sabe o que significa cuidar da alma, irmãos? Eu cheguei a uma conclusão que o pastor tem poder, o pastor, ele tem poder de lançar uma alma ao céu, não, de lançar não, ele tem o poder de encaminhar, desculpa, irmão, o pastor tem o poder de encaminhar, o velar aqui fala isso, vou ler de novo para vocês verem, porque eles velam por vossas almas, os pastores velam, vela significa cuidar, eles cuidam da vossa alma. Então o pastor, ele é chamado para cuidar da alma. Então o pastor, ele tem poder de encaminhar a alma para o céu e a alma para o inferno. Você sabia disso? Quem sabia, diga amém. Põe um amém aí, quem sabia? Deixa eu ver quem está online aí. Isso, tem alguns irmãos online. Pode colocar os améns aí quem está online. Porque tem irmão que entrou e já saiu. Tem uns que não conseguiu voltar, né? Que eu fechei e voltei de novo. Muito bem. Então é isso aí que vocês estão. Isso aí mesmo, isso aí. O pastor, vou voltar a dizer para vocês de novo. Pastor, eu cheguei a uma conclusão, eu, pastor Josias, teólogo, professor de teologia, cheguei a uma conclusão que o pastor, ele tem o poder, o pastor tem o poder de encaminhar a alma da ovelha para o céu e caminhar também para o inferno. Amém? Os irmãos estão pondo aí, tá bom? E aí eu vou explicar para as pessoas que não entendem, porque eu tenho mais de 1000 pessoas me acompanhando nos meus estudos. Por exemplo, para você entender o que eu quis dizer, o pastor, a ovelha chega no pastor e fala: pastor, vamos dar exemplo, a pessoa chega em mim e fala assim: pastor Josias, eu queria tirar uma dúvida, pastor. Aí eu falo: sim, então pastor, olha, eu sou casado, só sabe disso, né, que eu sou casado, tá? Mas, sabe, pastor, eu estou gostando de uma outra mulher. O que eu faço, pastor? Entendeu? Suponhamos que a pessoa chega em mim e fala isso. Aí eu digo assim para a pessoa: não, irmão, fique em paz, isso aí é normal mesmo. Isso aí é normal mesmo. Gostar de outra mulher, às vezes a gente cansa da nossa e acaba gostando de outra. Aí você pergunta: pastor, tem pastor que faz isso? Claro que tem. Tem até pastor que age assim, larga a mulher e pega a outra. Você imagina o conselho que ele dá se ele faz isso? Você imagina o conselho. Então o pastor pode mandar a pessoa para o inferno. Aí esse irmãozinho chega e fala: ai, tá bom então, pastor. Então quer dizer que isso é normal? É normal, irmão, normal. Normal. Entendeu? Aí essa pessoa vai, arruma outra mulher. Ela vai para onde? Para o céu? Entendeu o que eu quis dizer?
porque eles velam, eles hão de dar conta da vossa alma. Ok? Para que o faça com alegria. Faça com alegria, ou seja, o pastor, ele tem que cuidar das almas com alegria. Infelizmente, tem muitas ovelhas, eu vou mostrar para vocês aqui, que são rebeldes. Aí o pastor sofre, irmão. Tem pastor que fica doente. A gente viu outro dia atrás aí, alguns pastores aí suicidando por causa da igreja. Tem pastor que fica doente, tem pastor que passa necessidade, tem pastor por causa que a ovelha maltrata ele. As ovelhas desfaz dele. Como eu disse para vocês, conceitos diferentes. Conceitos diferentes. Ok? Então, essa introdução estou explicando para mim falar de pastores e de ovelhas. Entendeu? Para a gente ter uma ideia de como deve ser este relacionamento, precisamos saber primeiro quem é quem, né? À luz da palavra de Deus. A gente precisa saber quem é quem. Porque tanto a ovelha tem direito, como o pastor também tem direito. Tem um ditado que diz assim, ó, o seu direito começa quando termina o meu. Entendeu? Então a ovelha tem direito? Tem direito. O pastor tem direito? Tem direito. Mas um tem que respeitar o direito do outro. É o que a gente não vê nas igrejas. Entendeu? Vou baixar, Cleide. Tá alta a música? Tá, pastor? Melhorou? Melhorou? Muito bem. Baixei. Vê se está bom, Cleide. Vê se está bom. Então assim, irmãos. Então assim. Por não haver esses ensinamentos, essas orientações, existe uma bagunça nas igrejas. Entendeu? Existe uma bagunça. Porque não tem. Um não respeita o direito do outro. Tem ovelha que quer mandar no pastor. E tem pastor, irmão, que não está nem aí com a ovelha, quer que ela se dane. Vocês entenderam? Tem aí, essa é a verdade. Então, não é isso que Jesus mandou fazer na igreja. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Porque, irmãos, para apacentar tem que ter amor, irmão. Por isso que Jesus falou. Obviamente, quem ama Jesus, ama as ovelhas. Entendeu? Quem ama Jesus, quem ama Deus, ama as ovelhas, porque as ovelhas são dele. Então a pessoa faz com amor. O pastor precisa fazer com amor. Mas as ovelhas também têm que estar também agindo como ovelha. Ok? Então vamos lá, irmãos. Jesus, ele chama, né? Ele chama a gente de ovelha, né? Vamos ver lá, São João 21:16, né? A paz do Senhor, Edson. Amém. O Edson está aí também, ó. Glória a Deus. Os irmãos podem fazer pergunta, ok? Se quiser perguntar, pode perguntar. Ó, São João 21:16, Jesus fala assim, ó, que ele fala para Pedro, ó. Disse-lhe Jesus, pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, você me ama? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. Então Jesus, ele disse que nós, a igreja, somos ovelha. Entendeu? Somos ovelha. É assim que ele nos chama. Vamos ver um outro texto também, em Ezequiel. Ó, Ezequiel 34. Ó, Ezequiel 34, verso 6, ó. Ezequiel 34, verso 6, Deus fala assim, ó. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem a buscasse. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Ó, Deus chamando nós de ovelha. O outro versículo também, que
que é o versículo 15 do mesmo texto, diz assim, ó, Deus fala assim, ó, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, disse o Senhor Deus. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Vocês entenderam? Então foi Deus, Senhor Jesus, que chamou nós de ovelha. Ok? Jesus nos chamou de ovelha. Interessante isso aí, né, irmão? Por que Jesus não chamou a gente de leão? Já que ele é o da tribo de leão, de Judá, né? Por que Jesus não chamou a gente de leão? Por que Jesus não chamou a gente de camelo, de jumento? Entendeu? Por que ele chamou a gente de ovelha? Você já parou um pouquinho para pensar nisso? Por que Jesus chamou a gente de ovelha? Vocês viram que eu coloquei aqui na Bíblia? Vocês viram que é ele que chama a gente de ovelha? Por que Jesus chama a gente de ovelha? Vamos lá? Por quê? Então vamos ver? Vamos ver? Quem quer ver aí, diga amém. São João 10. São João 10. Vamos ver por que Jesus chamou? Por que Jesus chamou a sua igreja de ovelha? Ah, eu me sinto uma ovelhinha, irmãos. E você? Você consegue sentir uma ovelha, irmão? Não consegue? Já vou te mostrar por que você não consegue se sentir uma ovelha, sabe? Ó, a ovelha é um animal manso. Olha que legal. A ovelha é um animal manso. Olha o que diz aí em São João, no capítulo 10 e no versículo 3, ó. Ó, Jesus diz assim, ó, capítulo 10 e versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Amém, gente? Amém? Então, olha só para você ver por que Jesus, ele compara a sua igreja à ovelha. Por quê? Porque a ovelha é um animal manso. A ovelha é um animal manso. Ela é mansa, irmãos. É diferente de todos quanto é outros animais. Quem criou ovelha sabe. Quem nunca criou, vou explicar aí para você. Que a ovelha é assim. A ovelha, irmãos, ela abaixa a cabeça. O pastor, vamos falar aqui da ovelha, do animal. O pastor, quando o rebanho é grande, vai um pastor na frente e um pastor atrás. Vai um pastor do lado e outro pastor do lado. Quando o rebanho é grande, vai 4 pastores para levar aquele rebanho leva para as águas, né, para ela beber água, ou para os campos, para a campina, para elas comerem a grama, né, para comer as gramas. Entendeu? Estou falando do passado, porque hoje as ovelhas é tudo criada com ração. As ovelhas hoje não tem mais mato, né? Bom, muito bem. Então assim, elas abaixam a cabeça, irmãos, e elas vão seguindo uma a outra. Aquelas primeiras ovelhas, elas vão ouvindo o pastor. O pastor vai na frente falando, vamos, e ela conhece a voz, ela nem olha. Ó o que Jesus está falando aqui, ó. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E a eles chama pelo nome as suas ovelhas, e elas seguem. Olha só para você ver, as ovelhas nem olham, elas abaixam a cabeça e vai acompanhando uma a outra. Quando tem ovelha que está desviando do caminho, o pastor pega, não tem aquele cajado que tem uma forquilha, por isso que Davi fala, a tua vara e o teu cajado me consola.
A vara é para bater na ovelha. O cajado, o pastor não tem é parecido um cabo de guarda-chuva. Você já viu o cajado? Você que nunca viu, o cajado é uma vara e tem um gancho, tem um gancho no cajado. Para que era isso aí? O pastor, ele pega com o cajado e puxa a ovelha pela pescoço assim. Quando a ovelha está saindo do caminho, ele puxa ela e põe para o caminho, porque ela baixa a cabeça, ela vai seguindo. Então, às vezes, ela vai desviando. Ela vai desviando. Aí o pastor vai lá e puxa ela para o caminho. Entendeu? Ela vai só ouvindo a voz e vai seguindo. Se tiver alguém lá chamando elas não vão, porque elas seguem aquela voz. Então elas são muito mansas, né? Entendeu? Por que Jesus chamou nós de ovelha? Porque a ovelha é um animal manso. Porque a ovelha, ela tem grande valor. Ó, vamos ler lá? Lucas 15, verso 4. Olha só que valor tem a ovelha, irmãos. Olha só que valor tem a ovelha. Ó, Lucas capítulo 15 e o verso 4. Que homem dentre vós, tendo uma ovelha, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que a venha achá-la? Então você vê, ó, Jesus está fazendo uma parábola das ovelhas, ovelha desgarrada. Então o pastor, quando ele conta as ovelhas, o pastor conta as ovelhas, vocês entenderam? O pastor conta as ovelhas. E aí, ele vê que está faltando uma, ele deixa aquelas 99 que ele fala, né? 99, suponhamos que é um rebanho de 100. O rebanho que eu dirijo é 142, irmãos. Entenderam ou não? São 142 ovelhas. O rebanho que eu dirijo. Olha que coisa legal. Presta atenção que agora vem chicote. É verdade, gente. Ontem na igreja, tinha 51 ovelhas. Ontem tinha 53 pessoas na igreja. Eu sou pastor, irmãos. Ué, pastor, como é que o senhor faz? Eu conto. Vocês não sabiam que eu conto? Ah, não, né? Mas eu sou pastor. Tá aqui, ó. Pastor, quando ele percebe que uma não está lá, ele percebe. Entendeu? Ele percebe. Tem irmãos que estão online aí e ontem não estava na igreja. Eu sei. Não justifica, não fala nada, não está nem aí, mas eu conto. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio. Vocês pensam que eu não me preocupo? Poxa, fulano não veio na igreja. Será que aconteceu alguma coisa? Entendeu? Mas infelizmente hoje, irmãos, a gente não pode nem ligar para a pessoa, mandar um zap e perguntar por que ela não veio na igreja. Que ela já te ofende. Eita, o pastor está cuidando da minha vida. É o que eu te falei. Valores que mudaram. Eu ainda continuo aquele pastor antigo. Eu conto, porque todas têm valor. Eu sei que tem um monte de tipo de ovelha. Vou explicar para vocês aqui. Eu tirei aqui na Bíblia 8 tipos de ovelha. Tá bom? Já vou mostrar para você. Então, ela, além dela ser um animal manso, ela tem um grande valor, irmãos. A gente precisa, o pastor, ele tem que valorizar a ovelha. Entendeu? Ele tem que valorizar a ovelha. Fala, Jesus, que a tua serva ouve. Você não estava lá não, menina. Eu sei quem estava lá. 51 ovelhas. Tinha 53 pessoas na igreja. Entendeu? Aí tinha uma visitante lá que estava com a... Aí não me lembro com quem que ela veio. E tinha o pastor Virgílio, né? Ele é minha ovelha, mas é uma ovelha já graduada. Filha da irmã Nair. A Juliana. Então, a Juliana.
Isso. É Juliana, né? Isso mesmo. Filha da irmã Nair, estava lá na igreja ontem. Então, gente, ela tem um grande valor. A ovelha, irmãos, por que a ovelha, por que Jesus comparou a ovelha? Por que Jesus comparou nós como ovelha? Porque ela é mansa, o crente tem que ser manso, o crente não pode ser essas pessoas guerreiras, briguentas e qualquer coisinha já vai para a ignorância. É ovelha, mansa, a ovelha tem que ser mansa, a ovelha tem grande valor, e a ovelha, irmãos, ela tem que produzir. Por isso que ela tem um grande valor. A ovelha produz. Vamos ver aqui. Gênesis 33, 13. Gênesis 33, 13. Olha só, gente, que legal. Ó que bacana. Gênesis 33, 13 diz assim, Gênesis capítulo 33 e o verso 13. Diz assim: porém ele lhe disse, meu senhor, sabe que seus filhos são ternos, e que tenho comigo ovelhas e vaca de leite. Se apadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Irmãos, olha só para você ver, a ovelha, ela produz lã. Jacó está falando aqui para o seu irmão Esaú, Jacó está falando aqui para o Esaú, né, que ele tem bastante ovelhas e que elas são riquíssimas, porque elas são bem tratadas, e a ovelha que é bem tratada, irmão, ela gera bastante lã, entendeu? E só que ela não pode ficar com a lã, irmão, tem que cortar, tem que tosar ela, irmão, entendeu? Se ela ficar com muita lã, aquela lã vai rolando, e aí vira um fardo na vida dela, ela não consegue andar direito. Aí o pastor, sempre num determinado tempo, ele está tosando, ele está tirando. Olha que coisa interessante, irmão. Aquele pelo da ovelha é lã, e que aquela lã, irmãos, faz roupa. Olha só, a ovelha produz lã, e a lã é para fazer roupa. Olha o valor que tem uma ovelha. Pastor, você que está me assistindo aí, você que está me assistindo, presta atenção nisso aí. O valor que tem uma ovelha. Ela produz lã. Por isso que Jesus falou, as 99 ficam no aprisco, vai correr atrás da outra. Você é pastor. Olha aqui, queridos, a ovelha, ela produz o quê? Leite. Olha que coisa legal, irmãos. Ezequiel, vamos ler lá? Vamos ler. Ezequiel, capítulo 34, verso 3. A ovelha, irmãos, ela produz leite. Leite, irmãos. Olha que legal. É leite. O leite faz queijo. O leite faz coalhada. Ezequiel, no capítulo 34 e o verso 3. Ezequiel 34 e verso 3. Diz assim, comeis gorduras e vestir da lã, matai o cevado e não apacentai as ovelhas. As ovelhas, elas produzem. As ovelhas, elas produzem o leite, produz a lã e produz a carne. Olha só que coisa bacana, irmãos. Vou voltar de novo, você não entendeu. Por que Jesus nos comparou com ovelha? Porque a ovelha é mansa. A ovelha, ela tem um grande valor. Primeiro você tem que entender que a ovelha é manso. E Jesus procurou colocar esse animal porque ele tem grande valor. Então, a ovelha, irmãos, ela produz lã, ela produz leite e ela também produz a carne. Quando ela tem ovelhas, que elas vão para o matadouro.
Tem pastor que cria as ovelhas, elas vão ali sendo criadas para depois ir para o matadouro. Então, olha, ela produz, presta atenção, ela produz lã, leite e carne. Você vê? Por isso que ela tem um grande valor. Ela tem um grande valor por causa disso. Viu, irmãos, porque que Jesus ele compara a gente? Nós temos um grande... A Bíblia diz, irmãos, que nós temos um grande valor para Deus. A gente tem um grande valor para Deus. Entendeu? Então Deus ele tem muito apreço por nós. Por isso que a gente tem que ser ovelha. Precisamos procurar ser ovelha. Porque é Deus que falou que nós somos ovelha. Isso não é religião, isso não é filosofia de vida, isso não é teologia, isso é ensinamento do Senhor. Eu, você, nós precisamos aprender a ser ovelha, porque a ovelha é mansa, ou seja, o crente tem que ser manso, porque ele tem um grande valor para Deus. Jesus morreu na cruz por causa das suas ovelhas, por causa de nós. Por causa de nós, que nós o aceitamos, decidimos a seguir a Ele e nos tornamos ovelha. Entendeu? Antes nós não éramos nada, nós éramos apenas uma criatura. Hoje não. Hoje nós somos cidadãos do céu. Então assim, ovelhas, elas são chamadas de ovelhas porque foi Jesus que chamou. E a ovelha, ela tem um grande valor. Ela tem um grande valor, porque ela produz lã, leite e carne. O que significa isso? Que a ovelha, ela precisa ser produtiva, irmãos. Ser produtiva, entendeu? Ser produtiva. A pessoa está dentro da igreja, não produz nada, irmão. Não produz lã, não produz leite e não produz carne. Não produz nada. Tem ovelhas que não produz nada. Sabia disso? Tem ovelhas que não produz nada. E Deus vai cobrar dessas ovelhas, irmão. Se você não sabe disso, quer saber? Vou mostrar para você 8 tipos de ovelha. Primeiro, vamos ler lá. Ezequiel 34 e o versículo 4. Ezequiel 34 e o versículo 4. Amém? Ezequiel, anota aí, eu já falei para vocês terem um caderninho, vocês anotar para depois, com mais calma, vocês lerem os versículos. A pastora já pôs aí. Vamos lá. Primeiro tipo de ovelha. Vou ler o texto todo para você entender que Deus está falando de ovelha. Veio a minha palavra do Senhor. Põe o versículo 1, pastora. É de 1 a 4. Ezequiel 34, de 1 a 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo. Não deve os pastores apacentar as minhas ovelhas? É Deus falando. É obviamente que hoje esse versículo 1 e 2, irmãos, e o 3, é na próxima aula, tá? Quinta-feira que vem, porque quinta-feira que vem eu vou falar dos pastores. Por enquanto eu estou falando só das ovelhas. Versículo 3. Comeis gordura e vos vestivos da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Entenderam? Aí Deus está falando, ó, olha só, as ovelhas. Aí ele fala, ó, as fracas não fortaleceste, as doentes não curastes, as quebradas não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e as perdidas não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Amém? Isso aqui é uma exortação aos pastores.
Bom, mas fica tranquilo que quinta-feira, não perca, tá? Se você está sendo mal pastoreado, se o seu pastor... Eu estou falando isso, irmãos, porque eu tenho bastante seguidores, como eu falei para vocês, aqui no Face e no YouTube. Então tem pessoas de outras igrejas também. Porque se eu também sou seu mau pastor, você pode falar aí, meu. Se eu tiver errado, eu me conserto, eu não tenho medo nenhum. Eu prego e vivo, tá bom? Você pode falar isso aí. Ah, pastor, então o senhor não está tendo cuidado com as ovelhas, não. Pode falar aí, irmão. Só que você prepara para ouvir. Se eu tiver errado, eu humildemente me corrijo. Mas eu gostaria que você, tá? Mas você, pastor, presta atenção nisso que eu estou te ensinando aí. Seja pastor. Porque Deus vai te cobrar, que você, da mesma maneira que a gente tem que dar conta da alma deles, das ovelhas que Deus pôs nas nossas mãos, Deus também vai nos cobrar. E ainda a Bíblia fala ainda que a cobrança é dobrada. Entendeu? Duro foste na balança. Muito bem, então, mas hoje não é pastor, hoje é ovelha. Então vamos lá, irmãos. Aí Ezequiel fala da ovelha fraca. Então, no meio do rebanho, irmãos, existe ovelha fraca. Que ovelha fraca é essa, irmãos? Que ele está falando aqui, ó. As fracas não fortaleceste. Que ovelha fraca é essa? Normalmente, irmão, uma ovelha fraca é aquela nova convertida, aquela que está chegando na igreja, aquela que não tem conhecimento, aquela que ainda não conseguiu discernir. Então ela é muito fraca. Paulo disse que é um menino na fé. Está iniciando, ela é fraquinha. Entendeu? Precisa de ajuda. A ovelha que é fraca, ela precisa de ajuda. Ela é fraquinha, ela não sabe andar sozinha. Né? A ovelha que é fraca, ela não consegue andar sozinha. Ela é débil espiritualmente, sem força para resistir, entendeu? A situação que vai vindo, o descuidado da situação, entendeu? Então ela não sabe, ela não tem força, não é como uma ovelha determinada, entendeu? São chamados aqueles crente infantil, crente criança, que, sabe, não consegue, não tem força, sempre está precisando do cuidado. E aí o pastor tem que cuidar. E Deus está cobrando aqui que os pastores não fortalecem. Como é que um pastor fortalece a ovelha fraca, irmãos? Dando ensinamento da palavra, orando pelaquela ovelha, entendeu? Cuidando dela, aconselhando ela, tá? Ensinando para ela, mostrando o caminho. Entendeu? Que ela vai aprender, ela vai aprendendo. Ela cai, o pastor vai lá, levanta. Ela cai, o pastor levanta. Então Deus está falando assim, que os pastores não fortaleciam essas aí. É o que acontece, né? Muitas ovelhas são fracas, porque os pastores não cuidam. Tem um monte de igreja que não tem ensinamento, tem estudo, não tem nada, irmão. Como é que as ovelhas vão ficar fortes? Se a fortaleza é a palavra, Jesus falou assim, verdadeiro alimento é a minha palavra. Não tem escola dominical, não tem escola bíblica, nem à noite, nem de manhã, nem de dia, não tem escola. Entendeu? Não tem ensinamento. Isso que eu estou passando para vocês aqui, que eu faço questão de passar, todos os pastores é obrigado, porque a Bíblia fala lá, vocês viram que eu li, eles velam pela sua alma. Eu cuido da sua alma, tá vendo? Estou cuidando de você. Pastor, mesmo a ovelha estando errada, o pastor deveria ir buscar a ovelha acima. A ovelha, o pastor, entendeu? O pastor tem que buscar. Mas eu já falo sobre isso, tá? Da ovelha, porque ela está aqui, tá? A ovelha desgarrada, a ovelha desviada. Então, já eu explico. Vamos primeiro pela fraca, que é o texto aqui, ó. As fracas não fortaleceste. Tá bom? Então o pastor tem que dar ensinamento, tem que dizer assim, irmão, agora que você batizou, agora que você começou a vir para a igreja, não perca os estudos. Eu estou sempre dando estudo, então vem para a igreja, domingo tem estudo. Eu dou domingo e faço questão da quinta-feira, né? Vocês lembram que eu dava estudo durante a semana na igreja? Então, com essa pandemia aí, acabou o estudo. Lá tinha uma aula uma vez por mês, lembra do estudo da teologia? Vários irmãos participaram comigo lá. Porque eu sei que Deus vai me cobrar, irmão. Não sou besta. Eu sei. Já respondi para ela. Ela está falando, mesmo a ovelha errada,
pastor deveria buscar, depende de que é errado essa ovelha, tá, irmão? Mas a gente já vai falar. Aí vem agora, irmãos, a ovelha, ó, o segundo tipo de ovelha. Presta atenção, a primeira ovelha é a ovelha fraca. Agora, a segunda ovelha é a ovelha doente. Então, existe dentro da igreja ovelhas doentes. Tá? Existem ovelhas dentro da igreja, ovelhas doentes. E tem 3 tipos de doença, irmão, que o pastor tem que curar. Sabia disso? Não sabia? O pastor tem que curar, irmão. Pastor, mas quem cura não é Jesus? Sim, irmão, Jesus cura. Mas o que Jesus falou para nós? Coloca as mãos sobre os enfermos serão curados. O pastor tem que curar. Então, por exemplo, tem pessoas que estão doentes fisicamente. Ovelhas que estão doentes fisicamente. Está com Covid, está com câncer, está com diabetes, está com pressão alta, está com um monte de doenças físicas. O pastor tem que curar. Pastor, mas tem tanta gente que o pastor não cura. Por que tanta gente? Não, tem tanta ovelha, né? Gente não, tem tanta ovelha. Por quê? Já você vai saber por quê. Ontem mesmo vocês viram lá na igreja. O pastor Vigílio fez o apelo. E chamou todos os doentes lá na frente. Veio 9. Eu contei, que eu conto as ovelhas. 9. Tinha 53 pessoas na igreja. Daquelas 53 pessoas, 80% estava doente. Tem doença, irmão, que eu sei que eu sou pastor deles. Até a menina lá, a Juliana, né, que não é da igreja, ela foi lá na frente. Quando o pastor chamou. O pastor chamou, vem aqui na frente, irmão. Você vai ser curado. Então também tem que ver, né, irmão? Tem que ver. Enfim, tá bom? Então assim, tem pessoas que estão doentes, não é fisicamente. Tem pessoa que está doente espiritualmente. Ela está doente espiritualmente. Não consegue sentir a presença de Deus, não consegue falar em língua, não consegue. São ovelhas doentes. Não está fisicamente, mas está espiritualmente. Consegue perdoar. Isso é doença, irmão. E aí se torna doença maligna. E tem pessoas também que estão doentes sentimentalmente, que às vezes a pessoa não consegue amar ninguém, ninguém ama ela. E aí Deus está cobrando aqui que o pastor tem que curar. E como é que o pastor cura, irmão, esses tipos de ovelha doente? Através da oração, através do jejum, através da consagração, através da fé, através da campanha, através do ato profético. Isso é papel do pastor. Entendeu? Isso é papel do pastor. Então existe a ovelha que está doente. Aí tem agora o terceiro tipo de ovelha, que é a ovelha quebrada. Ué, o que significa ovelha quebrada? O que significa ovelha quebrada? Vou explicar, irmãos, porque isso eu estudei, irmãos. Estudei para saber o que significa ovelha quebrada. Quando a gente quebra um braço, o que a gente tem que fazer, irmãos, quando a gente quebra um braço? O que a gente tem que fazer? Responde aí para mim, você que está aí online aí. Quando a gente quebra um braço, ou quebra um osso do corpo, um braço, uma perna, quebra a bacia, o que a gente tem que fazer? Isso aí que vocês estão pondo. A gente precisa ir no médico para engessar. A gente tem que engessar, irmão. Hoje não usa mais gesso, né? Usa mais hoje aquelas paletas, né? Mas não lembra disso, irmãos? Tá? Aí vai lá e quebrou. A pessoa quebra o braço. Aí ela vai e engessa. Olha que coisa fantástica que Deus me revelou aqui, ó. Essa ovelha que está quebrada, essa ovelha que ela está acidentalmente, né? Porque quando a gente quebra alguma coisa, foi um acidente. Ninguém quebra o braço, a perna porque quer, ela foi um acidente. Então ela foi acidentada. O que é um acidente, irmãos? É algo que você não preparou. Você não falou, eu vou quebrar meu braço hoje, vou quebrar minha perna. Você não fez isso.
Então é algo que Deus está falando aqui, dessa ovelha quebrada, não ligaste, né? Então tem que quê? Tem que engessar. Entendeu? Aí a Jamile, a menção, mobilizar o corpo, engessar. Porque se a pessoa não engessa, irmão, porque o que acontece no nosso osso? Quando quebra o osso, quebrou o osso, ele separa assim, ó, ele separa. E se não tiver engessado, ele vai fazendo isso, irmão, ó, porque a carne vai entrando dentro. Aí o que acontece? Ele é puxado e encostado. Aí sabe o que acontece, irmão? O próprio osso produz a cola. Ele tem as células que ele vai, entendeu? Você pode ver que um osso de criança é mais rápido colado do que um osso de pessoa já de idade, porque de idade tem um monte de buraquisteporose, e aí a cola, né, as células demora, mas de criança... O que significa espiritualmente, irmão? O que é isso aí? Né? Que a pessoa tá com feridas abertas, irmãos. A pessoa, ela sofreu o acidente, ela tá com feridas abertas. Precisa gessar. Sabe? O que significa isso? Tem irmãos na igreja, irmãos. Tem irmãos na igreja que eles foram feridos acidentalmente. Alguém feriu ele. Entendeu? Aí ele precisa o quê? Ligar. Tem que ter, ó, foi o que Deus falou aqui, ó. Deus falou assim, de ovelhas que estão quebradas e elas precisam ser ligadas. Ser ligadas. Então o que significa isso, né? A ovelha vem e o pastor tem que ligar ela. Teve uma vez que o irmão falou assim para mim, pastor, o irmão saiu da igreja, ficou aí, ó, 6 meses fora da igreja, agora ele volta, pastor. O senhor já disse que já vai receber ele na ceia aqui. Falei, sim, irmão, por quê? Mas não está errado, pastor? Falei, está errado o quê? Ele não tem que ficar no banco? Falei, irmão, eu tenho que engessar ele. Se ele vem para a igreja, presta atenção, ele vem para a igreja, ele saiu, desviou, foi para o mundo aí. Agora ele volta para a igreja, pedindo perdão, se humilhando. Eu tenho que engessar ele, irmão. Eu tenho que pôr gesso nele. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Eu tenho que ligar ele, irmão, senão ele não vai ficar. Por que eu vou pôr no banco? Se ele se humilhou, pediu perdão. Obviamente que ele não vai, né, irmão? Ele não vai subir lá no altar para estar pregando, dirigindo o culto, isso aí não. Mas receber ele, para ele tomar a santa ceia dele, para ser ligado de novo com Jesus. Porque Jesus falou que quem não come o corpo dele, não bebe o sangue dele. Enfim, entendeu? Tem que ligar. E Deus está cobrando isso dos pastores que não ligam. Entenderam a terceira ovelha? Aí vem a quarta ovelha, irmão. A ovelha desgarrada. Olha aí, ó. A ovelha desgarrada. Entendeu? Pastor José Mário de Lima. Pastor José Mário de Lima, você está me assistindo aí. Essa mensagem, Deus falou grandemente ao meu coração, usando a sua vida. Eu aprendi. É fantástico, fantástico o seu sermão. Entendeu? E aí eu nesse estudo que eu tenho do pastor e as ovelhas, e aí eu incrementei aqui no meu estudo, pastor Mário, desse ensinamento que você deu, você deu 5, né? E eu vou ensinar aqui as 7 ovelhas. Você deu ensinamento das 5 ovelhas, Pastor Mário, meu amigo, eu sou seguidor dele no YouTube lá, e eu sempre estou vendo as mensagens dele. Seja bem-vindo aí, meu pastor. Deus te abençoe. Irmãos, a ovelha desgarrada são as pessoas desigrejadas. O que significa desigrejado, irmãos? Olha que coisa. Ó, vou ler de novo aqui, ó. E as desgarradas não tornaste a trazer,
Tem gente que pensa que a desgarrada são as desviadas. Não é, irmãos. É as desigrejadas. Entendendo ou não? Vou repetir de novo, que talvez você não entendeu. As ovelhas que Ezequiel está falando aqui, desgarrada, são as ovelhas desengrejadas. Desengrejada. O que significa desengrejada? São ovelhas que não estão na igreja. São ovelhas que não estão na igreja. Ué, pastor, como assim? Você não está na igreja desviada? Não, elas estão dentro da igreja, mas não estão na igreja. Compreendeu ou não? Não fazem nada, não ajudam em nada, não participa de nada, não contribui, não participa de grupo nenhum, não participa de momento nenhum. Ela está dentro da igreja, mas é como se tivesse, é como diz o ditado, né? É como um peixe fora d'água. Entendeu? E ainda prega dizendo que não precisa de fazer nada na igreja para ir para o céu. Não é ovelha, né, irmãos? E se é ovelha, está doente, está desse jeito, desengrajado. É o que Deus fala aqui, ó. Precisa, ó. Ele está dizendo aqui, ó. As desgarradas, tem que trazer elas têm que vir. Não, tem crente, tem ovelha. Presta atenção. Tem ovelha na igreja que está desgarrada. Não participa de nada na igreja. De nada. De nada. Não participa de grupo nenhum. Não contribui com nada. Não ajuda em nada. Nem material, nem espiritual na igreja. Simplesmente vai lá, entra no culto, 19h30, começa o culto, senta lá, assiste o culto, termina o culto, vai embora. Religiosamente. Entendeu? Isso se chama ovelha desgarrada. A Raquel colocou, eu já me senti assim desgarrado. É, Raquel, porque quando a pessoa está dentro da igreja e não está fazendo nada, e não quer fazer nada, ela não está fazendo nada e não quer fazer nada. Ela é desgarrada. É ovelha desgarrada. Entendeu? Quando eu saí da Icauê, eu fui para outro ministério assim que cheguei de Guaratã. Então, ela fica desgarrada, e se chama desengrajada. Desengrajada. Tem também, no meio dessas ovelhas desgarradas que Deus fala aqui, que é a desengrajada, está dentro da igreja. Está dentro da igreja. É a igreja girafa. Está com o corpo dentro da igreja e a cabeça lá fora. Está corpo dentro. É mais ou menos isso que você colocou aí, ô Cleide. É mais ou menos isso, né? Que é aquela ovelha que dentro da igreja não quer fazer nada. Que às vezes, Cleide, tem pessoa que está dentro da igreja fazendo muita coisa, mas a cabeça dela está lá no mundo. Ela faz dentro da igreja, depois corre no mundo e faz também. Aí esse é o crente girafa, no meu pensamento. Agora, a ovelha desgarrada é a ovelha desigrejada. Está dentro da igreja, mas não está na igreja. Compreendeu? Compreendeu aí? Esse é o quarto tipo da igreja. Da ovelha. Aí o quinto tipo da ovelha, irmãos, ele fala aqui que já é a ovelha perdida. Ele diz assim, ó, e a perdida. A perdida. Aí qual que é a perdida? A desviada. Aí sim, a ovelha perdida. Ela está desviada da igreja. Ela não vem mais para a igreja, ela não toma santa ceia, ela agora ela se envolveu com o mundo. Então essa é a ovelha perdida, que chama a ovelha desviada, tá? A ovelha desviada. Ela está perdida, está desviada. Se perdeu, entendeu? Amém, gente? Tem mais pergunta aí? Estiver dessa maneira mesmo, Cleide. Então vamos agora, eu cheguei na quinta. Vai guardando aí que depois eu vou perguntar para encerrar. A sexta ovelha. A sexta ovelha, irmãos, que Ezequiel fala aqui, está registrado no versículo 16. Coloca aí, pastora, do mesmo capítulo. Vamos para o 16 agora. Eu li o 4, ó. O 4 diz assim, ó. As fracas, as doentes, as quebradas, as desgarradas e as perdidas. Já expliquei para vocês. Esses 5 tipos de ovelha tem dentro da igreja. 5 tipos.
o capítulo 34 e o versículo, Ezequiel, agora eu vou falar de mais duas, que tá registrado em Ezequiel 34 e o verso, deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui, e o verso 34 e verso 17. Verso 17, irmãos. Agora vamos para a sexta. Acharam aí? Não, 16, pastor. 34, 16. Presta atenção agora, irmãos. Essas 5 ovelhas que eu acabei de dizer aí, é fácil para o pastor trabalhar. É fácil para o pastor buscar. Você pode ver que Deus está cobrando de quem? Do pastor. Deus está cobrando do pastor. Eu vou ler de novo para você ver. Deus diz assim: ai dos pastores de Israel que apacenta a si mesmo e não apacenta minhas ovelhas. Não apacentai as minhas ovelhas, as fracas, as doentes, as quebradas, as desgarradas, as perdidas. Aí no versículo 16 ele diz assim, a perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei, as enfermas fortalecei. Ponto. Aí agora vem a sexta, mas a gorda, a ovelha gorda. O que é uma ovelha gorda, irmãos? Pastor, uma ovelha gorda é uma ovelha cheia de pelo. É verdade. Sabia que tem ovelha que não gosta que o pastor tire o pelo dela? Sabia ou não? Sabia disso? Aí, quando o pastor vai tirar o pelo dela, estou falando da ovelha animal, do animal. Ela vai enchendo de pelo. Eu disse para vocês que a ovelha é mansa e ela produz, e quanto mais tira o pelo dela, mais ela produz pelo. Quanto mais. Mas tem a ovelha que não gosta que tire o pelo. Aí o que acontece? Aqui Deus está chamando ela de ovelha gorda. Ela não quer que tire o pelo. Ela não quer que tire o pelo, ela não quer que tire o leite, ela não quer que tire a carne, ela não quer que tire nada. A ovelha gorda aqui, que Deus está falando aqui, é aquela orgulhosa. Sabe? Sabe aquela pessoa orgulhosa, irmão? Sabe aquela pessoa orgulhosa que ela acha que ela é autossuficiente? Ela acha que não precisa de nada, ela acha que sabe mais que o pastor, sabe mais que o professor. Essa é a chamada ovelha gorda. Essa é difícil para pastor tratar, muito difícil. A ovelha gorda, ela é assim, ela não acredita em nada, ela critica tudo, sabe? A ovelha gorda, ela critica tudo que você vai fazer na igreja ela critica. Ela não concorda com nada, ela acha que sabe tudo, ela acha que todo conhecimento, ela acha que é o melhor de todos. Deus chama de ovelha gorda. Entenderam ou não? É Deus, irmão, que está chamando de ovelha gorda. Dentro da igreja tem um monte de pessoas assim, orgulhosas, sabe? Achando que é última bolacha do pacote. Anda com o nariz empinado, achando que não precisa de ninguém. Essa ovelha é terrível. Ela é terrível. Ela tem até aparência de boa. Ela é gorda, peluda. Entendeu? Mas ela não é nada. Ela não vale nada para Deus. Entendeu? E olha só o que Deus está falando aqui, ó. Mas a ovelha gorda e a ovelha forte destruirei. Apacentá-las ei com o meu juízo. Então presta atenção, irmãos. A ovelha gorda, Deus vai destruir. Bom, a ovelha gorda. Então tem pessoas assim dentro da igreja, metido ao que é o melhor de tudo, sabe tudo. E Deus não tem, ó. Você viu aqui, ó?
Enquanto Deus está tendo misericórdia das outras, essa aqui ele está falando que vai destruir. O que significa isso? Nós estamos no mês de humildade e a gente vem ensinando os irmãos. Tem um monte de crente orgulhoso. Eu disse para uma irmã, você precisa tirar essa mágoa do seu coração. Isso é um orgulho, sabia? Você foi ferida, você foi machucada, mas irmã, perdoa, irmã. Você está morrendo, irmã. Você está doente. Libera perdão, irmão. Você vai fazer o quê, irmã? Libera perdão. Quem sabe você fazendo isso, você é curada. É muita mágoa que você está, irmã. Se transformou em ódio no seu coração. Eu disse para ela. Quem sabe você liberando perdão, Deus tem misericórdia da sua vida. Entendeu? Eu sei, não foi você que errou. Mas eu disse, acidentalmente você... E aí isso fez com que você se torne essa ovelha amargurada. E aí está tornando você gorda. Porque você não está deixando tirar o teu pelo. Você acha que você está na sua razão. E você está sofrendo. Eu disse isso para ela. Entendeu? Até falei para ela, faz um voto a Deus, irmão. Se Deus te curar dessa doença, você vai lá dar o testemunho lá e joga por terra esse demônio que tem atrapalhado sua mente. Ovelha gorda. A ovelha gorda, ela acha que ela está certa, ela acha que ela está com a razão, ela acha que ela sabe tudo, ela acha que é autossuficiente. E a outra ovelha, irmãos, que fala aqui é a forte. Essa ovelha forte que está aqui também, a gente traduz ela aqui como a violenta. Não tem aquelas pessoas na igreja que é violento? Sabe? Aquela pessoa que quer brigar, qualquer coisinha é briga. Sabe? Tem paciência com ninguém. Põe as pessoas para fora da igreja. Não tem essas pessoas dentro da igreja? São chamadas ovelhas fortes. Elas ficam perseguindo. A irmã fez isso, já quer que põe para fora da igreja, já quer que expulsa, já quer que pune, já quer que não sei o que, briga com todo mundo. Entendeu? Sabe aquela pessoa irritante, ignorante, que acha que tudo tem que ser na base do braço? Essa é a chamada ovelha forte aqui, que Deus vai destruir. São pessoas que se jogam para fora as outras ovelhas fracas, entendeu? Elas são truculentas, provocadoras. Não vou. Fica fazendo pirraça dentro da igreja, birra. Fica provocando o pastor. Tem irmãos dentro da igreja assim, irmão, são ovelhas fortes. Está todo dia na igreja. Mas sabe, provoca. Essas ovelhas aí, Deus disse que vai tratar, não é o pastor que trata. Olha que coisa, irmão. Deus está mandando o pastor tratar as 5 primeiras ovelhas. Deus manda o pastor tratar da ovelha fraca. Deus manda tratar da ovelha doente. Deus manda tratar da ovelha desgarrada. Deus manda tratar da ovelha perdida. Deus manda tratar da ovelha, das 5 ovelhas, viu? Deus manda tratar. É Deus manda o pastor tratar. Agora eu vou responder para você, Branca. Branca, Isabel, vou responder para você. Então, presta atenção aqui, irmãos. Já vou encerrar o estudo. Ó. Deus manda tratar das 5, o pastor tem que tratar das 5 ovelhas, tá? Da fraca, da doente, da desgarrada, da perdida e da quebrada. 5 ovelhas. Agora, da ovelha gorda e da forte, irmão, quem vai tratar é o pastor. Os orgulhosos, os briguentos, ficam dentro da igreja com briga contra a doutrina da igreja, contra o pastor, não obedece, fica afrontando o pastor, então eles são os fortes. E ainda quer convencer as fracas, as doentes, as quebradas, desgarradas, perdidas, que eles estão certos. Quem trata é Deus, ó. Vou ler de novo. Ó, Deus diz assim, ó. A perdida eu buscarei. A desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei. A enferma fortalecerei. Aí tem vírgula. 2 pontos. Mas a gorda e a forte destruirei. Não é para o pastor, tá bom, Isabel? Se a pessoa saiu da igreja, Isabel,
Vou responder para me encerrar. Isabel fez uma pergunta no começo. Deixa eu ver aqui primeiro a Jaiane. Verdade, quando você passa muito tempo com mágoa e consegue perdoar de coração, nossa saúde melhora, a alegria melhora e passamos a ver tudo com mais leveza. Isso. Aí, ô Jaiane, o que Deus está cobrando do pastor é que o pastor ele tem que curar as ovelhas. Entendeu? E as ovelhas têm que aceitar. Se as ovelhas aceitam, é porque é ovelha. É porque é ovelha. Agora, a ovelha gorda, muitas vezes, é um bode que está revestido de pelo. Mas é um bode. A ovelha forte é um bode. É um bode. É o chamado bode que Deus fala aqui que ele vai cuidar. Deus diz aqui, é Deus, não é pastor, irmãos. Infelizmente, a gente tem que aturar, sabe, irmão? Essas pessoas dentro da igreja ficam te afrontando. Não, sabe, fica contra os seus ensinamentos, sua administração. Tem pessoas assim, entendeu? Aí olha o que Deus fala aqui, ó. Deus diz assim, ó, no versículo 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e entre carneiros e bode. É Deus, irmão. Então assim, Isabel, você está perguntando, quando uma pessoa, né, pergunta da Isabel, você lembra, pastor? Dá para você perguntar de novo, Isabel, a pergunta? Deixa eu ver aqui. Dá para ver sim. Oi? Dá para ver aqui. Pastor, irmão que não fica em igreja nenhuma, fica de igreja em igreja, é ovelha? Quem está por isso aí? A Isabel. Mas não foi essa a pergunta dela, foi? Essa foi depois. Não, uma pergunta antes que ela fez. Deixa eu responder essa então com a roupa que ela fez. Qual que é, pastora? Uma pessoa que fica de igreja em igreja. É um desigrejado, irmã. É que ele fica em igreja nenhuma. É uma pessoa desigrejada. Você sabe qual que é o problema da pessoa desigrejada? Que ela engorda. É ovelha, ela está perguntando. Não, ela é ovelha, irmãos. É ovelha. Entendeu? É ovelha, que eu acabei de falar para vocês. Deus mandou apacentar todas as ovelhas. Ela é ovelha, só que ela é uma ovelha desigrejada. Uma ovelha que fica de igreja em igreja, não para igreja nenhuma, é uma ovelha desigrejada. Aí daqui a pouco ela está gorda. Você entendeu? Aí é Deus que vai tratar com ela, Isabel. Aí é Deus que vai tratar, não é mais pastores. Ah, ela vem na igreja aqui, e normalmente quando sai da igreja, sai falando do pastor. Aí vai para outra igreja lá. Fica na outra igreja, fica um pouquinho na outra igreja, ela não entra na igreja, ela não fica na igreja, ela não tem comunhão na igreja. Ela simplesmente entrou lá dentro, daqui a pouco está saindo. Então, é como eu falei para vocês, é uma ovelha desigrejada. Está dentro da igreja, mas não está na igreja. Entendeu? E aí acaba se engordando. Ela acaba se engordando, achando que é dona do eu, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é Deus que vai tratar. Agora, na sua outra pergunta, Isabel, que você fez, você diz assim, uma pessoa que... Mesmo a ovelha estando errada, Isso, o pastor deveria ir buscar? Isso. A ovelha errada, ela errou. Ela errou no quê, mano? No que ela errou? Primeiro tem que ver o que ela errou. Ah, a ovelha, a irmã estava na igreja, o irmão estava na igreja, a irmã estava na igreja, mas aí ele teve uma fraqueza e desviou, agora ele está lá fumando, bebendo. Obviamente que o pastor tem que ir lá, irmã. Claro que o pastor tem que ir lá. Não tem dúvida. O pastor tem que ir lá avisar, irmão, vou lá fazer uma visita para você. Tá, tem que ir. E se ela for ovelha, Isabel, ela vai dizer amém, pastor, pode vir sim, é bom o senhor vir aqui, isso é ovelha. Agora, a pessoa sai da igreja, apronta, ou na igreja, ou depois que sai, apronta. Aí o pastor fala assim, irmão, por que você não está vindo mais na igreja? Ai, pastor, não quero mais saber de igreja, não quero mais me envolver com igreja, não quero mais nada. Não, mas não, irmão, e eu também não quero mais que o senhor venha aqui, não. Pastor, não vai, irmão, porque engordou. Entendeu, Isabel? Quem vai cuidar dela é Deus, não é o pastor mais. Porque assim, Isabel, o pastor cuida das ovelhas que estão na mão deles. Entendeu? Então, quando uma pessoa sai da igreja, ela chega no pastor e fala, pastor, eu não quero mais congregar aqui. Então, aí o pastor pergunta, você está saindo, vai para onde? Ah, eu vou congregar em outra igreja. O pastor abençoa, ela vai embora, o pastor não tem mais nada a ver com ela, irmã. Não cabe mais ao pastor, o pastor não vai cuidar mais dela. Ela pediu para sair.
E aí tem aquela pessoa que sai da igreja, essa é a ovelha, eu estou falando, a ovelha vem, pede para sair, que quer ir para outra igreja. Aí o pastor libera, ela vai para outra igreja. Aí tem aquela pessoa que sai da igreja, não dá satisfação para o pastor, não quer nem saber, não quer saber de visita, não quer saber do pastor, tem telefone do pastor, tem um WhatsApp do pastor, o pastor está lá na igreja, não quer saber de nada, não quer saber de nada, entendeu? Então essa ovelha que eu falei para vocês, ela desengrejou, ela já estava, antes dela sair, ela já estava desengrejada dentro da igreja, porque ninguém sai da igreja de um dia para o outro assim. Lá dentro ela já não está envolvida em mais nada. Aí ela sai da igreja. Entendeu? Aí ela sai da igreja. Em vez dela procurar uma outra igreja para congregar lá, ela não quer saber de igreja. Aí o pastor pergunta para ela, o pastor liga para ela, o pastor manda recado pelos parentes, pelos amigos, avisa que pastor, ela disse que não quer visita. O pastor vai lá fazer o quê, mano? Ela está gorda. Entendeu? Ou pede para o pastor vir aqui, eu desviei da igreja, mas eu preciso de um conselho do pastor, eu tenho vergonha de ir lá na igreja. Pastor pode... Eu vou lá sim, a gente vai, irmãos, porque a gente é pastor. Agora a pessoa fala assim, Isabel, não quero saber do pastor aqui. Eu vou fazer o que lá, irmão? É uma pessoa que desengrejou, e agora ela se engordou, e aí ela acha que não precisa de nada. Então essas pessoas muitas vezes tá com um pelo, mas por dentro é um bode, é o que Deus falou aqui. Então o pastor não tem que ir atrás de bode, irmão. O pastor tem que ir atrás de ovelha. É assim que eu penso, é assim que eu falo, e é assim que eu ajo. Entendeu? É assim que eu ajo. Então se a pessoa é ovelha, e está fraca, está doente, está desgarrada, está perdida, eu como pastor dela tenho que ir atrás. Porque senão eu vou ser cobrado de Deus. Agora quando a ovelha engorda, quando a ovelha fica forte aqui, nesse sentido aqui que Deus está falando, ele destrói. Então não cabe a mim, irmã. Não cabe a mim o pastor ir buscar, como eu falei para vocês, que a ovelha gorda, ela acha que é autossuficiente. Não precisa de pastor aqui não, irmão. O pastor vai fazer aqui, não é caso o quê? Não quero visita de ninguém não. Ela é autossuficiente, ela não precisa. Entendeu não? Ela não precisa do conselho do pastor, ela não precisa do Deus que o pastor prega, ela não precisa de conhecimento, ensinamento, nada. Então ela é autossuficiente. Então está falando aqui que ela é uma ovelha gorda. E a ovelha gorda Deus destrói. Não é para o pastor ir buscar. Está aqui, ó. Está aqui, está dizendo, ó. Mas a gorda e a forte destruirei. Então, minha irmã, é isso aí. Tá bom? Gente, acabou nossa aula. Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês estar participando aí, todos vocês. Obrigado pela participação de vocês aí. Tá? Quinta-feira que vem, nós vamos falar agora sobre pastor. Tá bom? Eu falei só sobre ovelha. Aí nós vamos falar os defeitos dos pastores. Pastor que é pastor que não é pastor. Vocês sabem que de 10 pastores, hoje, nessa geração de hoje, 10 pastores, ó, presta atenção, pode escrever isso aí no seu caderninho. De 10 pastores hoje, você faz um censo aí, de 10 pastores. Dois são chamados por Deus, 3 estão ali porque quer dinheiro, e 5 é rebeldia. Eu não concordo com o pastor, vou abrir minha igreja. Explico isso para vocês quinta-feira que vem. Tchau, gente. Beijo no coração, fica com Deus. Tenha aí uma noite abençoada. Tchau, tchau. Deus abençoe.